Todo mundo fala sobre como montar um cronograma, sobre o ano de preparação, quão difícil e desafiador ele é, quão solitário ele é. A prova de residência em si, quão difícil ela tem ficado cada ano, né, ficando cada vez mais. Mas hoje a minha intenção é falar um pouco além disso. Tá? Eu quero te mostrar os aspectos que envolvem o seu estudo e que são absolutamente fundamentais para que você tenha o sucesso. Aqui na MedHunter, o nosso padrão de aluno que normalmente passa nas instituições, ele tem várias características em comum, tá? Aqueles que passam em instituição grande, né? USP, Unifesp, que conseguem as provas mais concorridas. Um desses aspectos, não vou abordar todos aqui, mas um deles é saber equilibrar bem os pratos e lidar com aquele desconforto diário. Como assim? É bom que o vídeo aqui a gente tem mais tempo para conversar, que eu vou destrinchar isso para você. Mas o mais importante que eu quero que você entenda existem alguns pontos da nossa vida que vão acontecer de qualquer maneira no ano de todas as pessoas, que é um relacionamento com os pais, ou com alguém, com quem mora, com namorado, com namorada, marido, o que envolve o estudo em termos de... Corta. Se pode fazer uma viagem, um hobby, alguma coisa assim. Se você tem períodos de descanso e como colocar esse período de descanso de uma forma que você não fique descansando com culpa, né? Enfim, então existem vários pontos e eu elenquei aqui alguns pontos para a gente poder conversar. Então nós vamos falar de relacionamento, vamos falar de esportes, lazer e hobbies, vamos falar de como equilibrar a responsabilidade que você tem esse ano com os excessos, para que você também não passe do ponto. Isso é muito comum o aluno chegar no meio do ano já meio em burnout, já dá uma caída muito grande. Então é um cuidado que a gente tem aqui na mentoria assim, enorme com esses alunos. E a questão do descanso, como eu já mencionei. Eu queria começar esse vídeo assim, de uma forma um pouco diferente. Existe uma frase que você com certeza já ouviu, que é: equilíbrio é tudo. Você tem que estar satisfeito com a sua vida, porque isso aí é balela. Principalmente para a prova de residência. Equilíbrio é nada. Equilíbrio é a pior coisa que você pode sentir num ano de preparação para residência. Você tem que ter um certo desequilíbrio. Você tem que estar... É igual você sair para uma corrida. Você tem que pender o corpo para frente para que você consiga progredir. Se você está completamente equilibrado, você vai ficar parado. E quem passa de verdade, quem quer passar de verdade, tem que saber lidar com esse desconforto programado, tá? Sem os excessos. Então vamos começar falando agora de priorização. Não tem como eu começar esse vídeo de outra forma, a não ser te falando que o seu ano ele tem um único objetivo: passar na residência médica. Pedro, mas eu preciso fazer um pé de meia. Beleza. Você vai trabalhar o mínimo necessário para que você faça esse pé de meia. Se você tentar ficar rico esse ano, porque dá essa vontadezinha, né? Você começa a dar um plantão, você ganha seu próprio dinheiro e tal. Se você tentar ficar rico, você não vai ficar rico, você não vai passar na residência, e você ainda vai ter que pagar mais um ano de cursinho, mais um ano de mentoria. Então tentar ficar mais rico esse ano é ficar mais pobre. Então não inventa. Trabalhe o mínimo necessário, estrutura o teu ano de uma forma inteligente para que você não passe esse perrengue, passe esse ano na residência, conquiste o seu sonho, porque depois você vai ganhar aí sim 5, 10, 20 vezes mais. Então o foco agora é passar na residência. E você tem que ter isso muito claro. Mais do que isso, o objetivo ele tem que ser assim, cristalino. Quais instituições e por que em cada instituição dessa? E qual especialidade? Pedro, ferrou, já vou sair do vídeo, não sei... Não, calma. Eu mesmo não tinha certeza absoluta. E como que você deve lidar com isso, então? Num primeiro momento, você tem que ter a priorização daquilo que você quer. Se você não tem a instituição e a especialidade, coloca uma meta numérica. Eu quero acertar tanto, eu quero progredir tanto, eu quero estar tanto no meu ranking. E enquanto isso, para isso te motivar, enquanto isso você não toma essa decisão, você precisa
ir atrás disso. Então, fala com as pessoas, com residentes das instituições que você quer, das especialidades que você pensa, conversa com não só com o residente, mas com quem já formou recentemente, com quem já trabalha na área há muito tempo, vê o estilo de vida dessa pessoa. Isso é um vídeo à parte, mas essa tomada de decisão é muito importante para você ter um ponto de partida decente aqui no nosso ano, tá? Então, priorização é fundamental. Dentro de priorização, a gente também fala da parte técnica de estudo, né? Saber o que priorizar no seu estudo. Então, todo cursinho hoje já te oferece um guia estatístico, quase todo, mas de uma forma bem assertiva e personalizada. Então, cara, olha no seu cursinho, o seu guia estatístico, entenda o que você precisa fazer primeiro, estrutura o seu ano. Eu não vou falar de técnica de estudo aqui, é um tema para outro vídeo, mas é importante você ter a ideia de que priorizar é fundamental. Quer ver um parênteses aqui, um exemplo meu? No meu ano de preparação, para quem não sabe, eu sou o Pedro, eu sou oftalmologista, sou especialista em catarata, glaucoma e cirurgia refrativa pela Faculdade de Medicina do ABC, fiz minha residência lá, fiz uma faculdade particular, passei lá no ABC e na Santa Casa de São Paulo. Quando eu passei no ABC, eu acertei 93% da minha prova e eu era, cá entre nós, o estereótipo do vagabundo na faculdade. Tá? Longe de ser um gênio, longe de ser um aluno brilhante. Eu fui da Atlética, faculdade, depois fui conselho da Atlética, fiz 3 esportes na faculdade, puxei a bateria. Então assim, tô dizendo para você que eu sou um aluno absolutamente normal, sempre fui. E como que eu consegui 93%? Com os métodos e o resto das coisas que a gente vai falar aqui nesse vídeo, nesse canal. Inclusive, clica aí para curtir, ativa o sininho, se inscreve no canal que a gente fala de residência médica aqui semanalmente. Mas o que eu quero dizer para você com isso? Mesmo eu tendo... Como que eu acertei 93%? No meu ano de preparação, eu fiz o MED, eu tinha 28 apostilas de clínica para estudar. Dessas 28, 15 eu nem li. Ler não li nenhuma, né? Mas eu nem vi aula. Cara, eu não sei do que se trata até hoje. Não estou recomendando que você faça isso. Mas o que eu fiz? Eu priorizei aquelas que eram mais importantes. E eu ainda assim consegui acertar 93%. Eu errei 7 questões na minha prova. Então, ou seja, não me fez falta essas 15. De novo, eu não estou te sugerindo isso, mas eu estou dando ênfase para que priorização seja o principal pilar aí para você seguir no seu ano. Fechou? Indo agora para a parte de relacionamentos e família. É muito comum você estar num almoço de domingo, num jantar com a sua namorada, com o seu namorado, ou com a sua família, enfim, mas está com a cabeça lá no estudo, sabendo que você tem matéria atrasada, sabendo que você tem alguma pendência a ser resolvida. Isso só vai te desgastar mais. Você precisa ter períodos de descanso saudáveis, tá? Então, qual é a dica para a gente tentar resolver isso? Primeiro, de tudo, ter uma conversa muito bem clara e alinhada e adulta com os seus pares. Então, com seus pais, com a sua namorada, com o seu namorado, e falar o seguinte: olha, a minha prioridade esse ano é passar na residência médica. É o que eu mais quero, é bom para mim, é bom para nossa família, etc. e tal. Para isso, eu vou precisar me dedicar tanto. Então, nesses períodos, eu não posso ser incomodado. Nesses períodos, eu não vou estar disponível. E eles te amam, eles vão entender isso. Pode ser que haja uma reclamação daqui e dali, que haja uma cobrança meio velada daqui e dali, faz parte. A vida inteira vai ser assim, tá? Depois que você estiver trabalhando, tiver suas coisas, é a mesma coisa. Então, você precisa primeiro alinhar isso com eles. Alinhado isso, ó, de tal período, por exemplo, se você estuda na casa dos seus pais, se você estuda no seu apartamento e você divide apartamento com alguém, saber que naquele período ninguém vai te incomodar. Não é para abrir para perguntar uma opinião, é rapidinho, não dá. Então, alinhamento de expectativa. Só que você tem que fazer sua parte. Quando você não estiver nesse período, você tem que estar presente, de fato, de corpo e alma com essas pessoas. Então, tá no jantar? Cara, esquece tudo que você tem para fazer. Você vai ter o período para fazer aquilo. Esteja presente, viva aquele momento. O ano ele tá passando. A gente tem problemas familiares, problemas pessoais que vão acontecer no seu ano naturalmente. Então, desfrute daquele momento também, tá? Eu sei que pode ser uma dica meio genérica, mas eu vou ser mais específico agora. Quando você for para o seu jantar, para o seu almoço, alguma coisa,
pega um bloquinho de notas e faz anotações das suas pendências, tá? Então anota. Ah, sei lá, preciso corrigir um simulado, preciso fazer tantas questões, preciso fazer mais tantas horas do meu TED, né, do meu tempo efetivo dedicado, das horas de estudo, enfim, faz uma lista. É como se você estivesse jogando da sua mente para um papel as suas pendências. E aí, seja muito gentil consigo mesmo. Fala, cara, depois eu volto para isso. Tá tudo bem. Ninguém vai morrer. Deixa lá. E vai pro seu evento. Outra dica. Tenha o horário de volta, né? Vou almoçar na família do domingo. Ah, eu vou da 1 às 3 da tarde. Pô, emendou, tá gostoso, tá legal. Às 5:30 da tarde você tá lá ainda e você tem alguma pendência para fazer. Aí também não dá. Então é um equilíbrio entre os pratos, como eu já falei que é o habitual, tá? Então, a gente saber combinar essas janelas na semana com qualidade vai ser importante para você descansar sua cabeça, mas também para sinalizar para essas pessoas que você, poxa, você não tá tão bitolado assim, né? Que você não tá uma pessoa, enfim, você não tá sumindo do mapa. Você tá ali com eles e tá fazendo algo grandioso para você. E a prova de residência médica ela é muito bonita por isso, porque é uma das poucas conquistas que a gente tem na nossa vida, na nossa carreira, enfim, que são exclusivamente nossas. Tá? Ah, tem o cursinho que te ajuda, tem a mentoria que te ajuda, beleza, mas é uma conquista sua que ninguém vai tirar de você. Então isso é muito legal. Tá? Sobre hobbies, cara, juro, isso é uma coisa que a gente estimula muito os nossos alunos e é muito importante. Cara, você precisa ter uma válvula de escape. Pedro, eu não gosto de esporte, porque o esporte ele tem outros vários benefícios para o aprendizado. Tudo bem, faz uma aula de pintura, poxa, sei lá, tem uma aluna que gostava de cozinhar e ela começou a fazer uma aula de culinária uma vez por semana para aprender receita e tal. Cara, encontre um hobby. Ah, eu gosto de ver série. Pô, não vai ficar toda semana lá, todo dia, final de dia, vendo série Pô, você vai ficar ansioso pelo próximo episódio. Então, se você for muito maduro, dá. Agora, busque um hobby que realmente te distrai, aprenda uma coisa nova. O Otávio, ele quis aprender um esporte novo. Ele nunca tinha jogado tênis, ele quis aprender tênis na época. Então, isso era uma coisa que estimulava o cérebro dele de uma outra forma. Eu gosto muito de esporte, gosto muito de música, então eu fazia essas duas coisas como hobby no período de quebra ali do meu estudo, né? Então, ter esses hobbies é muito importante, tá? E aí, de preferência, hobbies em grupo, de preferência com pessoas que não são do meio médico, por exemplo, fazer um esporte que tem um grupo ali para você conversar sobre outros assuntos, te distrair um pouco, porque o seu ano vai ser pautado muito sobre medicina, sobre prova de residência. Então isso, cara, é um ponto super importante. Eu até coloquei aqui, o esporte, o hobby, o lazer é um combustível para o seu ano. Ele não é um vilão. Você não está perdendo tempo indo lá correr, você não está perdendo tempo indo lá fazer, sei lá, uma aula de música. Não, você está se dando esse combustível mesmo, esse pump para você poder seguir, tá? Responsabilidades e excesso. E aqui é o limiar que a gente tem que traçar. Você, para passar na residência, eu já falei no começo, e o seu ano é uma merda, tá bom? Não tem jeito. O seu ano vai ser uma merda. Você vai ter que estudar muito, muito, muito mesmo. Então, não tem massagem se você quer passar numa grande instituição, numa especialidade concorrida. Você vai precisar estudar muito. Só que é estudar muito da forma correta. Então, o segredo para tudo isso, o que eu quero dizer para você? A gente precisa identificar qual é a melhor forma de você aprender. Seja no estudo primário, seja numa revisão, seja num simulado, a ordem de fazer as provas, a ordem de colocar no gabarito, todos os estímulos da sua semana, como montar um calendário macro, um calendário micro. A gente precisa identificar a melhor forma individual para você, para que você tenha mais tempo para estudar mais e melhor, para que você cresça mais rapidamente. Não é sobre ter método, não significa você estudar menos, logo, já que eu tenho método, eu vou me poupar. Não é isso. É estudar bastante. E é chato. Eu sei que é chato. Só que você não pode entrar também numa paranoia
e só fazer isso da sua vida, né? Como eu já estou falando aqui, você precisa ter um hobby, você precisa ter períodos de descanso, etc. E o sono também é fundamental, né? Dormir bem, tem gente que dorme 4 horas por noite, 5 horas por noite, porque já tem internato, tem isso, tem aquilo, cara, não vai funcionar, tá? É melhor que você estude um pouco menos horas, mas durma melhor, para que nessas horas você consiga render mais, né? Então, essa questão entre responsabilidade, né? Você tá com a sua responsabilidade, cara, eu preciso estudar, eu preciso cumprir meu cronograma, eu preciso eventualmente ter um cursinho que tem muita aula, tem um deadline mais curto, né? Acaba antes, e você quer dar conta de tudo. Cara, isso vai te levar a um burnout. Você tem que saber ter a tranquilidade de o quanto de conteúdo você consegue consumir com qualidade, ou seja, quantas aulas, enfim, quanto conteúdo você vai precisar atrasar para que você faça algo com qualidade e como gerenciar esses atrasos, né? Então, entenda que existe um atraso natural nesse conteúdo que você está consumindo. Então, não tente ficar só naquela bitolada, perdendo evento toda hora, perdendo sei lá, um treino, um hobby, eventualmente toda hora, porque você precisa consumir, isso pode te levar a um burnout de verdade. E você vai jogar o seu ano no lixo. Então, saiba equilibrar tudo. Pedro, então eu vou fazer 5 horas de esporte todo dia, eu vou sair com a minha namorada de sexta, sábado, domingo e vou almoçar com... Não, também não. Então é equilíbrio, tá? Tenha jogo de cintura e tem que ter a sua expectativa alinhada com aquilo que você deseja passar e fazer, né? Então, a gente precisa sempre ter esses ajustes ao longo do nosso ano, tá bom? Isso, cara, é fundamental. E, por fim, descansar sem culpa, tá? Meu amigo, se você tem um casamento num outro estado, num outro lugar, se você tem uma família que mora no interior e você vai viajar lá para ficar com ela, no período que você se propuser a descansar, você precisa conseguir descansar sem ficar com culpa. E descansar aqui, eu não tô falando de almoçar no lugar, eu não tô falando aqui de fazer um hobby, eu tô falando de descansar. De deitar no sofá, às vezes não falar com ninguém, de descansar sua cabeça, tá? Isso é muito importante, você conseguir fazer isso, é muito difícil, porque você tá pilhado, você tem muita coisa para fazer, você tá atrasado com um monte de matéria, você acha que você não vai passar, você acha que... E uma coisa aqui, todo mundo que passa achava que não ia passar também nessa época do ano, tá? É normal. Então, não é porque você tá achando que você não vai passar, que você não vai passar. Relaxa, cara. Você precisa ter um tempo de descanso também. Então, para que tudo isso funcione, você precisa de uma organização muito bem estruturada, ter o que a gente chama de calendário micro, saber exatamente o que você vai fazer na sua semana, qual é a sua meta de horas, qual é a sua meta de conteúdo, uma meta factível, e com base nisso você estrutura o resto, tá? Então, poxa, você precisa consumir, vamos colocar aqui, 20 horas líquidas de estudo na semana e 5 estudos primários, um dia inteiro de revisão e uma prova, por exemplo, uma correção dessa prova. Cara, em que momento eu vou precisar fazer isso para que eu consiga participar daquele evento que eu tenho no final de semana? De repente tem um jantar com a sogra, com o sogro, alguma coisa assim, não sei. Então, você estrutura a sua semana moldando dessa forma. Isso vai abaixar demais a sua ansiedade. A gente fala aqui que o melhor ansiolítico que tem é uma boa organização. E de fato é. Então, você conseguir estruturar isso é, assim, fundamental, tá? E aí você consegue ter os seus descansos, suas pausas programadas e descansos sem culpa nenhuma. Beleza? Então, basicamente é isso. Todo o seu ano envolve você conseguir aprimorar o seu estudo como prioridade para que você chegue na prova e faça o melhor desempenho, tenha o melhor desempenho possível. A prova é um dia, é um momento, tem muita coisa que pode acontecer. Mas a preparação toda é o caminho, o percurso é o mais importante, né? Então, a gente sempre fala sobre isso, a gente valoriza aqui na mentoria aquele aluno que está tendo progresso, que está crescendo, muito mais do que aquele gênio que já está tirando uma puta nota. O progresso, o processo, o caminho
ele é muito, mas muito mais importante do que o desfecho. Apesar de parecer que não, mas o processo ele é fundamental. E esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Então, mais uma vez, segue a gente, busca a gente nas redes sociais lá, no Instagram, no TikTok. A gente está falando sempre sobre preparação para residência médica. Se tem algum tema que você queira que a gente aborde também, manda no comentário aqui. A gente vai começar essa série de vídeos para poder abordar temas com mais tempo, com mais densidade, assim como a gente, enfim, gostaria, mas muitas vezes nas outras redes a gente não consegue ter tempo suficiente para isso, tá bom? Então, valeu, bons estudos, foca e confia. Vamos embora.